Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E mesmo que o pessoal diga que essa passagem não é de João, a gente aceita como sendo porque ela é fantástica. E aqui José Ricardo Bezerra, voltando a gravar aqui de Fortaleza. E vai e não peques mais. Podes ir, de agora em diante não peques mais, né? O quinto domingo da quaresma, nesta caminhada quaresmal, penúltimo, né? Porque sexto domingo que vem já é domingo de Ramos, né? Estamos nos aproximando do final da quaresma e se encerra na véspera do Tríduo Pascal, né? Os 40 dias, exceto os domingos, né? Que não são contados, né? É o nosso tempo quaresmal. Uma curiosidade é que eu vi que antes de se definir o número da quaresma como um todo, tinha alguns lugares que a quaresma era 3 dias. Sim, pois é, isso aí foi uma tradição que só de uns tempos, né? Eu acho que pós Concílio de Trento, se não me engano, que se estabeleceu os 40 dias. Aí, 40 dias é quaresma, aí o nome quaresma vem dos 40, né? Em italiano, em alguns lugares, em inglês é Lent, né? Lent. Lent, né? Em alemão não sei, mas algumas línguas... Em alemão é Fastenzeit, que é o tempo de jejum. É muito tempo de jejum, né? Fastenzeit. Alemão sendo alemão, é bem específico, não dá para ser mais claro e direto que isso. Fastenzeit, tempo de jejum. Pronto, exatamente. Mas tempo de penitência, tempo de conversão. Nós estamos ainda nesse tempo que nos ajude. Sempre é tempo de conversão na igreja, né? Tempo mais especificamente os tempos fortes que a igreja chama, né? O tempo da quaresma é um tempo forte de conversão, de volta para o Senhor, metanoia, né? Exatamente. Então, e esse quinto domingo a gente vê, já fazendo aqui um parênteses, né? Porque no terceiro domingo a gente viu aquela parábola da figueira, que era exatamente pedindo mais um tempo, né? O jardineiro lá, o vinhateiro. No domingo passado a gente viu o pai das misericórdias com os 2 filhos, né? O filho que foi perdido e reencontrado, o filho pródigo, né? E o filho que não queria entrar. E hoje vemos o episódio da mulher adúltera, tradicionalmente como chamado de João 8. Na verdade, seria 7:53 até 8:11, né? Mas a gente vai comentar isso aí mais na frente. Vamos lá, roda a vinheta. Roda a vinheta para a gente ler o Evangelho. Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podes ir e de agora em diante não peques mais, né? Jesus não foi conivente aí com o pecado, né? Que uma das justificativas, razões para que alguns dissessem que esse evangelho não é de João, além do estilo, né? E outras coisas mais próprio de Lucas, né? É que por um tempo essa passagem ela ficou fora de alguns manuscritos porque se dizia que Jesus foi muito bonzinho, assim. Jesus perdoou fácil, não pediu nem a penitência, umas provas do arrependimento da mulher, né? E aí, mas
a igreja depois incluiu como canônico exatamente depois da tradução de São Jerônimo, da Vulgata, né? Então incluiu no Evangelho de João e ninguém duvidou, nunca foi duvidado, nunca teve dúvidas da canonicidade desta passagem. Ela é canônica, mas alguns acham que mais próprio de Lucas do que de João, né? Então é esse primeiro comentário aí sobre a passagem antes de a gente entrar nos detalhes aqui do texto. Mas e também é interessante a gente perceber isso, né? A gente lida, né? A gente estuda, a gente reza e a gente acolhe com o Evangelho tal como nós recebemos pela tradição da igreja. Não, a questão de falar, não, é de Lucas, é de João, isso aí é uma coisa de estudioso que vai querer saber e tudo mais. Mas mesmo que os estudiosos cheguem um dia e digam, não, essa passagem definitivamente é de Lucas, não é de João, não muda em nada, é uma passagem revelada e aceita. E mesmo que ela não fosse nem de Lucas, nem de João, ela continua sendo uma passagem revelada e aceita, né, tal como ela é. Por isso que a gente lê e acolhe e reza. Não é uma discussão para, digamos assim, não é uma discussão para leigos, não é discussão para coisa. Para nós cabe apenas a gente acolher a palavra de Deus como a gente recebe da igreja, né? Em submissão à igreja. Exatamente. Isso é muito importante a gente saber que é um texto canônico e porque está escrito, aceito na igreja como fazendo parte da palavra de Deus, é palavra inspirada. Então, podemos e devemos aceitá-la como palavra de Deus. Apesar de Deus se utilizar dos agiógrafos, né, dos escritores sagrados, e que Deus se utiliza pelo Espírito Santo para aquilo que ainda hoje nós precisamos, né? Escrita aí há 2000 anos atrás, mas ainda hoje tem coisas que Deus nos fala através dela, né? Inclusive também essa questão da tradução, né? A gente está com um texto litúrgico, a gente às vezes comenta o texto da Bíblia de Jerusalém, da Tebe, que eu tenho usado também para comparar. É um texto litúrgico e nos ajuda a rezar com a palavra de Deus. Sim. O texto que nós lemos em outras traduções também tem as suas características e também podem nos ajudar com a palavra de Deus. E quem sabe o grego vai rezar também com a palavra no grego, que vai ajudar também, cada um nas suas... o importante é rezar com a palavra de Deus. Exatamente. Também uma coisa interessante é sempre perceber e interpretar a palavra de Deus à luz da tradição da igreja e à luz do que a igreja ensina, né? Porque Exatamente. A palavra de Deus ela não se interpreta sozinha. Quem pensa isso são os evangélicos, mas mesmo eles já perceberam, a gente já percebe pelos próprios frutos o resultado de achar que cada um pode interpretar do jeito que quiser a palavra. Isso só gera divisão e mais divisão, como a gente vê 1000 correntes evangélicas aí, quando a tradição da igreja é una, né? Exatamente, também a questão, não só porque a tradição, a pregação, a palavra de Deus primeiro foi pregada, né? Os profetas falaram no Antigo Testamento, depois é que escreveram. E alguns no Novo Testamento, depois os discípulos de Jesus, porque o Antigo passou, não precisamos mais do Antigo Testamento, das Escrituras. A igreja nunca aceitou isso, porque o Antigo já anunciava Jesus e era importante. E todos os evangelhos, né, os sinóticos aqui, especialmente Mateus, fala das Escrituras, é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Então, nos ajuda a entender que aquilo que foi escrito e estava lá no Antigo Testamento nos aponta para Jesus. E o Novo Testamento é a realização plena, no final dos tempos, da chegada do Verbo, né? Com a encarnação do Verbo, né? Mas vamos entrar aqui na passagem nesse espírito. Essa passagem bíblica é uma das passagens, assim, eu lembro que eu fiz uma Lexio Divina com essa passagem. Vou dizer aqui, eu vou chutar uns 30 anos atrás. Eu tinha uns 14 para 15 anos, por aí. Foi antes de eu entrar na comunidade, eu ainda estava no grupo de oração, no Leão de Judá. E eu estava lá na Rádio Rural, lá em cima, lá no... Exatamente, era lá no Shalom, lá de Natal, que era atrás da catedral ali. Não, tinha o Shalom, sim. Mas antes de começar a inaugurar o Shalom, o grupo se reunia lá na Rádio Rural. Na capela da Rádio Rural. Pois é. Mas assim, eu vou voltar nesse tempo aí, hoje, 30 anos atrás, como o poder da palavra de Deus. Faz 30 anos que eu rezei com essa passagem com o Alexio Divina. E até hoje essa passagem me marca.
Porque quando a gente estava aprendendo, né, a rezar com a Lexio Divina, uma das coisas que falava, né, do que a palavra diz, mas nisso do que a palavra me diz, uma das coisas, um dos exercícios é você se colocar naquele contexto onde a palavra está ali, né? Então, você se colocar como um dos personagens, ou se colocar na perspectiva de quem está olhando. E eu, né, me coloquei como a pecadora, né? E evidentemente, esse é o lugar de todo mundo. Todo mundo tem um pecado. Todo mundo, sim. Quem disser que não tem pecado é mentiroso, diz a própria palavra de Deus, né? Então eu fui e me coloquei ali, né? De repente o meu pecado está público, todo mundo está vendo o que eu fiz, e aí me coloquei diante de Jesus. Pronto, acabou, está aqui. A vergonha do mundo todinho, todo mundo está me vendo e eu estou aqui. E o fato de Jesus não me condenar, mas também não me deixar de qualquer forma, né? Mudou muito a minha perspectiva da misericórdia de Deus completamente, porque quando eu me coloquei ali no lugar daquele que acolhe a misericórdia, tudo mudou. Isso foi uma Lexio Divina que eu fiz com essa passagem faz mais de 30 anos. E ainda assim, né, tem essas orações que Deus fala que a gente nunca mais esquece. Esse é um dos casos que, lógico, ali quando eu estava rezando, assim, estava usando também a imaginação e tudo mais, né? Quando Jesus fala quem não tiver pecado atire a primeira pedra, na minha cabeça também estava colocando assim: quem nunca julgou, então pode atirar a primeira pedra. Quem nunca bateu, nem que seja mentalmente alguém, atira a primeira pedra. Quem nunca matou, nem que seja no coração alguém, atira a primeira pedra. Quem nunca... E aí vai, né? Assim, quem nunca pegou contra a castidade, pode atirar aqui a primeira pedra. Quem nunca, né? E aí, você repetindo todos esses pecados, você acaba, aí já vai em inversão, né? Se você se colocar no lugar daqueles que estavam acusando e escutar Jesus lhe perguntando: e aí você nunca julgou ninguém? Você nunca condenou ninguém? Você nunca excluiu ninguém, discriminou ninguém? Então tá, tudo bem, pode atirar aqui a primeira pedra. Mas, né, é forte isso. Quando a gente realmente reza, se coloca diante de Deus, a palavra de Deus, ela salta e ela se transforma a vida na nossa vida. Exatamente. Essa mesma experiência aí dessa se colocar no lugar da pecadora, que eu acho que é o principal aqui da passagem. Cada um de nós somos pecadores e precisamos da misericórdia, né? Essa experiência, o adultério no Antigo Testamento era a traição, né? O povo de Israel era o povo escolhido, era Oséias fala do matrimônio espiritual, né? E o povo que traía Deus, exatamente, o adultério é uma traição. Cada um de nós se colocando no lugar da pecadora. Quando nós pecamos, nós traímos a Deus, nós adulteramos. Nós somos, de fato, essas mulheres adúlteras, nós somos os adúlteros. E ter essa experiência de que o nosso pecado merecia a morte, como essa pecadora também teve, né? E depois ela se sentiu perdoada, livre, porque não foi condenada. E aí tem condições de começar a vida nova, essa passagem. Isso aí é a nossa oração de hoje, desse domingo. É isso que deve nos colocar com essa passagem para a gente rezar, né? É verdade. Na história inteira de Israel, né, fala, Oséias é onde marca isso mais, mas realmente assim, essa visão do matrimônio, da aliança, a aliança como uma aliança matrimonial, né? O Senhor que nos desposa. Me lembrei aqui também de Isaías: a sua terra vai se chamar desposada. Exatamente. Porque Deus não nos... Exatamente, e o pecado significa quebrar essa aliança como um todo, né? Eu me lembro aí das várias vezes que os reis de Israel vão buscar aliança com o Egito ou com não sei mais quem, e o Senhor diz: por que você está porque você não confia mais em mim, né? Por que você está me traindo? No episódio quando Isaías diz: pede um sinal e te darei, Acabe lá, né? E aí ele diz: não pedirei sinal, não, eu não vou tentar, o Senhor teu Deus vai dizer, não, Deus mesmo vai te dar um sinal. E aí é o anúncio de Emanuel, que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Então, é como se, na verdade, o rei queria fazer essa aliança com os assírios e com o Egito lá, e na verdade ele disse: não, você está confiando na sua capacidade ou nos assírios. Aliás, era na Síria,
contra os assírios que estavam o rei da Síria, né? E não da Assíria, que tentava invadir, né? Sim. Mas... Geopolíticas, vamos fechar aqui. Né? O caso é isso. Eu lembrei agora da aliança de Deus com Abraão. Lá, porque a gente, eu acho que leu esses dias agora também, né? Que Abraão vai e corta os animais no meio, e aí o Senhor passa no meio dos animais. E isso é uma coisa interessante. Eu vi isso de Dom Adélio Tomazin, né, bispo de Quixadá. Ele explicando que quando você fazia uma aliança com alguém, que você cortava um animal no meio, passava pelo meio do animal, era dizendo assim, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, caso eu quebre essa aliança. Mas o que acontece com Deus e Abraão? Só Deus passa pelo meio dos animais. Abraão não passa pelo meio dos animais. Deus não exige nem a fidelidade de Abraão para fazer aliança com Abraão. Isso é também muito bonito, porque assim, Deus, ele sabe da nossa capacidade de trair. E ele diz, eu juro fidelidade. Mesmo que você não jure fidelidade, eu juro fidelidade, né? E aí essa aliança desigual entre o amor de Deus que nos dispôs e a nossa fraqueza, né? E assim, mais nesse aspecto aí do desposar, né? Deus que nos desposa, nós somos almas esposas, né? Na comunidade nós temos esse entendimento também, né? De que nós somos amor esponsal, né? E nós somos chamados a essa intimidade com o Senhor como um amor de esposos, porque o Senhor nos desposa. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa experiência da infidelidade, da traição, do adultério, né? E que quando a gente reconhece o nosso lugar da pecadora, né? Lucas, né? Aquela Lucas 7 lá, que é diferente aqui da pecadora da adúltera, mas ela se colocou também nesse lugar de resgatada, né? Que o Senhor veio em socorro, mesmo não merecendo, mesmo tendo pecado, mesmo tendo adulterado, né? Já dá para rezar muito aí. Já dá para rezar muito. É interessante isso também, é que em ambos os casos dessa mulher que foi pega em adultério e da pecadora lá de Lucas, o pecado está no centro da história toda. O caso aqui é que nesse caso aqui de João, os outros estão acusando ela do pecado. Lá, ela mesma se acusa nesse sentido. Ela não precisa de ninguém. Ela está lá já pedindo perdão. Ela já está demonstrando o amor dela. Embora os outros estão julgando no coração, né? Em dois lugares existe julgamento. Lá, o Simão lá, que tinha convidado Jesus para jantar lá, né? E eu, assim, nessa passagem do fariseu, para mim, o versículo que mais me marca nesse evangelho lá é Jesus olhando para o fariseu e dizendo, julgaste bem. Oh, meu Deus do céu, como é? O cara tinha acabado de julgar mal. Ele tinha acabado de condenar Jesus no coração dele. Mas o Jesus vira para ele e diz, olha para ele, julgaste bem. Aí ele deve ter sentido, né? Aí tu vês esta mulher, Simão, assim, você não me deu ósculo. Quando eu cheguei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Tu não me deixa água para lavar as mãos, ela derramou suas lágrimas nos meus pés. Tu não me enxugaste, é que ela enxuga com seus cabelos. É uma passagem belíssima também. Lindo. E aí é que tá, é porque, assim, aí você se coloca no lugar de Jesus. Jamais ia sair da minha boca um julgaste bem. Porque eu ia estar tão chateado, julgar-te uma hora mais. Você, aqui, mas é isso aqui que está acontecendo. Mas Jesus, até na chamada de atenção, Jesus é misericordioso. É porque o julgamento que ele pergunta, quando Jesus faz a pergunta, ele assim, quem é que deve mais amor? É quem foi mais perdoado ou menos perdoado? Sim. Quem mais perdoou. Quem foi mais perdoado deve amar mais. Sim. E aí é que Jesus diz, realmente, você tem razão. Você foi menos perdoado porque você mostrou pouco amor. Então são dois aspectos daquela passagem, né? Pois é, mas isso é muito maravilhoso também. E
E aí mostra também o quanto aquele fariseu não reconhecia o próprio pecado, o quanto ele não achava que ele era pecador, portanto ele não tinha amor para demonstrar. E que joga de novo para nós, tanto de um lado como aqui do outro, né? O quanto a gente acha que a gente é superior e não precisa ser perdoado. Não, porque eu sou um cara muito bom, eu não preciso ser perdoado. Aí o fariseu e o publicano, esses, o que se acusou saiu justificado, enquanto o outro que estava lá só se elogiando. É Lucas 18 lá, o fariseu publicano, que sobe ao templo para rezar, né? Pois é, aqui nessa passagem tem muitos pecadores, né? Não só a pecadora que está no chão, mas todo mundo que estava acusando ali também era pecador, todo mundo que está apontando o dedo também é pecador. Mas quem é que saiu justificado? Aqui reconheceu o pecado, assim, que aliás, ela não tinha opção, aqui ela não tinha opção de reconhecer ou não. Foi flagrante, né? Ela estava lá no... Não, só ela, né? O amante dela escapou, né? Escapou, pois é. Escapou também da misericórdia, coitado, né? Perdeu a chance de ser perdoado também, porque os dois deveriam ser pegos, né? Foram pegos os dois em flagrante, mas só ela que foi levada para diante de Jesus, né? Pois é. E aí o caso Não, mas eu vou voltar aqui para a justificação, né? Para a justificação. O pecado, quando ele é exposto diante de Deus, ele está exposto a ser perdoado, ele está exposto a ser... É a base do sacramento da reconciliação, é a base da confissão. A gente expõe o nosso pecado para Deus para que ele seja perdoado. O pecado daqueles, eles estavam expondo o pecado de outrem, mas não o próprio. Exato. E aí, quando o pecado deles ficou exposto, em vez deles clamarem a misericórdia, saíram. Né? Saíram. Vai começar pelos mais velhos, como diz aqui a passagem. Eles foram, né? Não receberam a misericórdia, talvez ressentidos, né? E continuaram no pecado, porque eles continuariam acusando. Ninguém sabe o que é que eles fizeram depois, né? Nem a pecadora, o que é que foi feito aí depois, era uma pergunta aqui que eu ia fazer. Mas eles saíram e voltaram para casa. O 753 que não está lido aqui no texto. O texto começa de 8:1 até o 11, né? Mas se você pegar o versículo anterior, que faz parte dessa passagem, cada um foi para sua casa. E depois, no final, cada um também voltou para sua casa. Começa em casa e vão para o templo lá, onde Jesus estava com a mulher, né? Mas eles voltam do jeito que chegaram, coitados, né? Que a gente não volta. Que a gente não volte para casa do mesmo jeito que a gente saiu, né? Especialmente. Exatamente. Mas sabe o que eu me lembrei? Na Eucaristia a gente pede, né? A gente chegou de um jeito, mas não deve voltar do jeito que a gente chegou. Eu me lembrei do paralítico, que Jesus disse: toma a tua cama e vai para a tua casa. Né? Ali também, uma vez perdoado que foi, voltou para casa. E aí me lembrei agora, enquanto estava falando, me lembrei de outro caso também, daquele possesso, que depois de ter os demônios expulsados, disse para Jesus: Jesus, deixa eu te seguir. Não, volta para tua casa e testemunha o que Deus fez contigo, os outros, né? O testemunho... Lá na terra do outro lado do mar, lá, os endemoniados gadarenos, que Jesus expulsa lá para os porcos. Para os porcos, A legião. Um bocado de gente. Inclusive, eu lembro que eu vi em algum lugar, mas assim, existiam os tamanhos de exército, uma legião, parece que era 1000 homens, era um negócio muito grande, assim. O centurião, ele comandava 100 homens, né? Uma legião, eu acho que eram 10 centúrias, né? Que seria 1000 homens, né? 1000 homens. Ou seja, né? Nós somos legião, significa que tem 1000 demônios aqui dentro. Pelo menos. Né? Então, é muita gente aí, é muito demônio no meio. Mas o caso, de novo, voltando, o testemunho de voltar para casa perdoado. Eu agora me lembro aqui de tantos encontros, né? A gente estava falando antes de começar a gravar do Renascer. A gente fala do Renascer, do Acampes, mesmo do Aleluia. Qual é o tamanho da multidão daqueles que vão, se sentem perdoados e voltam para casa, né? Para testemunhar o perdão de Deus, e esse testemunho quão válido porque é o que Jesus manda para muita gente, né? Poucos Jesus diz: vem e segue-me.
Muito Jesus disse, volta para tua casa. Volta para tua casa e testemunha lá tudo que Deus fez por ti na sua misericórdia. Sim, eu não é o caso, mas também os leprosos, né? Eles vão se apresentar lá no templo, aí ele volta para agradecer, mas assim, o caso é Jesus, samaritano, né? Samaritano ainda mais, que é para humilhar mais ainda, mas o caso é, inclusive eu tava lendo essa semana o Jesus de Nazaré, retomei, e aí tava lendo exatamente a passagem do bom samaritano. Mas voltando aqui, é a questão de Jesus, ele os enviou, e no envio é que eles são curados. Eles não foram curados imediatamente na hora que Jesus... Bom, vocês estão curados, vão-se embora. Não, eles vão se apresentar. E no caminho eles se tocam que eles estão curados. Então, assim, o envio do Senhor também cura, né? Esse voltar, né? Uma vez que você encontra o Senhor, quando você volta, ele também também cura. E aqui eu imagino, né? Nosso Senhor mandando ela... Vai, né? Podes ir, mas não peque mais. E é cura, né? O encontro com o Senhor também cura, mesmo dentro do pecado. Então, aproveitando aí o termo aí que você usou, a volta, né? Um dos pontos aqui, logo no começo aqui do Evangelho, é que Jesus voltou de novo ao templo, né? Jesus passava as noites lá ao relento, ao ar livre, lá no Monte das Oliveiras, mas disse que ele voltou ao templo. Embora que Jesus soubesse que ali o novo templo era ele mesmo, Jesus gostava de ir no templo para rezar também, para os outros, embora rezasse ao ar livre, na montanha, no deserto. Mas Jesus voltar para o templo significa também essa nossa volta, né? Tudo que é escrito é para a nossa edificação, para o nosso, né? Então, voltar também para Deus, voltar para a nossa intimidade com o Senhor na oração, voltar para a igreja, né? Aqueles que estão longe aí, né? Chamar todo mundo aí. Sim, chamar todos para dentro do templo. E aí fica ainda mais significativo, né? Todos os pecadores se encontraram no templo, né? Tanto a pecadora como os pecadores que acusavam se encontraram com Jesus dentro do templo, né? Exatamente. A experiência com Deus. Pátio, né? Não era bem dentro, inclusive, porque esse segundo templo, depois reformado por Herodes, ele tinha já se perdido a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, quando Salomão termina a construção do templo e a Arca da Aliança é instalada e vem a glória do Senhor, né? E a nuvem entra e aquela Shekinah, né? Aquela glória que se manifesta, né? Então ali no templo era o local mais sagrado, o Santo dos Santos, que os sacerdotes só entravam uma vez por ano, né? Mas ali, embora não tivesse mais a arca, era um local sagrado, que eles subiam para rezar também, né? Devemos entrar nesse templo, né? Voltar para o nosso templo interior, para o nosso castelo interior, como diz a nossa Santa Madre Teresa, né? Sim. Aí a dupla dimensão, né? Do templo enquanto é o nosso corpo, que é a nossa casa e o lugar onde Deus habita, né? Teresa faz essa comparação, que nossa alma é um castelo feito de cristal, muito transparente, onde lá no centro está a luz, e a luz é de dentro para fora, diferentemente do castelo, né? De qualquer lugar que a luz é de fora para dentro. E a gente tem que entrar cada vez mais para lá no meio onde Deus habita, a gente se encontrar com Ele. E aí, assim, o próprio Concílio Vaticano II vai falar também que a gente se encontra com Deus dentro de nós, lá onde a nossa consciência fala conosco, é lá onde nós nos encontramos com Deus. E então, mais uma vez, o convite à oração, né? A gente, Felipe, eu não posso ir para a igreja, certo? Mas você pode entrar em você mesmo, né? Você pode se encontrar com Deus em você mesmo. E eu acho também, quando a gente traz a nossa consciência para frente, o que acontece nessa passagem acontece hoje, todos os dias, né? A gente traz à tona o nosso pecado e a gente mostra o nosso pecado. E eu mexendo aqui com a mão, me lembrei do homem da mão seca. Vem pro meio, homem da mão seca. Mostra aqui a tua mão seca, né? Assim, ao expor a nossa mão seca para o Senhor, também há a oportunidade de ser curado. Ao ir para o meio como essa mulher, temos a oportunidade de ser perdoados. Então, é contraintuitivo, porque hoje em dia a gente expõe o que é bom e a gente esconde o que é ruim, né? Que haja redes sociais, que a gente vai, que mostra na praia, mostra não sei o quê, mas não mostra as agonias do dia a dia, a gente só mostra as belezas, sorrindo, tudo bem.
Mas para Deus, assim, é mais bonito ainda quando é o contrário, quando a gente expõe a fraqueza, quando a gente expõe o pecado, quando a gente expõe a mão seca, né? Quando a gente, né, quando a mulher encurvada encontra com Jesus e vai dizer, não vou desamarrar essa mulher no dia de sábado, né? Exatamente. Todos os dias. Muitas passagens a gente citou agora, né? A gente não está entrando especificamente aqui no texto litúrgico, mas uma coisa está chamando outra, né? Não sei quanto já está, mais de 20 minutos aí Já estamos em meia hora de gravação. Meia hora de gravação, né? Mas assim, o principal da passagem que a gente já meditou e que já nos ajuda, né? Alguns pontos aqui, né? A experiência da mulher perdoada no fim, essa experiência da volta para o Senhor no começo, mas temos muitos outros pontos, mas tudo isso nos ajuda. É claro que, né, a gente, se fosse possível, a gente passava aqui mais de uma hora aqui conversando e não esgotaria, né? Porque a palavra de Deus é como um tesouro que te doa, como um homem que tira coisas novas e velhas do tesouro. Mas é realmente assim, especialmente a misericórdia de Deus, ela é inextinguível, né? Então a gente não tem como. Quando a gente fala de misericórdia de Deus, é um sem fim de referências de misericórdia onde Deus vai nos levar. E assim, nós estamos... O objetivo principal aqui desse podcast é convidar as pessoas a rezarem, mergulhar com a palavra de Deus. E eu acho que a gente, pelo menos nesse episódio, a gente cumpriu essa missão. Porque tem muita coisa para rezar. Então, aproveitar aqui mais um ponto aqui, que a gente está pulando assim, não seguindo o texto completo, mas um texto de Santo Agostinho que também ajuda muito na nossa oração, né? Depois que as pessoas saem, começando pelos mais velhos, né? Vão colocar todo. Aí Santo Agostinho diz, restam só os dois, a miséria e a misericórdia. Bendito seja Deus. Lindo, meu Deus, né? A nossa miséria, o nosso pecado e a misericórdia do Senhor. Pronto, se você ficou até aqui, esse é o seu comentário, a miséria e a misericórdia. Pronto, tá aí o seu comentário de hoje no nosso episódio. Algumas pessoas comentaram no Ovídio Gordo na semana passada, né? Então, legal, né? Muito bom, muito bom. E aí hoje o comentário é a miséria e a misericórdia. E aí eu já me lembrei da música da comunidade, né? Eu miserável em ti, tu misericórdia em mim, né? Mas que eu não vou poder botar, porque senão o YouTube vai tirar dos direitos autorais aqui. Mas vamos tentar. Exatamente com essa música, Maria. Ter essa experiência, porque a gente... É o orgulho que sobe, né? E é o pecado do orgulho que a gente se acha muita coisa. E nós não somos nada, né? Eu tava comentando, né, com o pessoal da minha célula, né? Na minha célula ontem do dia dessa gravação, foi 20 anos da primeira consagração de uma irmã da nossa célula, né? 20 anos de consagração que ela tinha. E aí eu fui fazer a conta, ano que vem vai fazer 25 anos da minha primeira consagração. Bodas de prata aí. Minhas bodas de prata da minha primeira consagração. Foi 18 de abril de 2001. Né? Então esse ano eu faço 24 anos de consagrado a Deus, graças a Deus. Mas aí... Já tem um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Com uns 15 anos a mais, pelo menos. Quantos anos de consagrado? 86 fizemos agora em 25, 49, né? Pois é, então quer dizer... 39. Não, 39. Ano que vem vai fazer 40 anos da primeira consagração, olha aí. Exatamente, foi em 86. 3 de fevereiro de 86. Olha aí. É um tempinho. E aí entra de novo, a gente tem muito tempo de vida consagrada e a gente pode ter essa tendência de achar isso, não, eu tenho 30 anos de vida consagrada. Aí você para e olha para si mesmo e diz, meu Deus, é preciso começar de novo, porque até agora pouco ou nada fizemos. Nada fizemos, né? Precisamos nos converter. O papai dizia também isso, uma coisa assim que eu achava assim, reze pela minha conversão. Vovô era... os meus irmãos conhecem essa passagem, eu não sei se algum dos... Talvez até o Ricardo, não sei se você sabia, mas o papai sempre pedia isso. Não, eu lembro. Eu não me lembrava, mas agora que o senhor falou, eu lembrei, ele lembra dele falando. Eu não lembro dele falando sempre, mas eu lembro dele falando isso. E ele falou isso pra mim também. Eu lembro quando eu estava indo pra França, e ele disse, reze pela minha conversão. Olha e aí, ele estava comentando assim, e vai pra França, meu filho? Eu vou pra França. E aí eu parlez-vous français? Eu digo, não falo nada de francês, vô.
Aí ele olhou pra mim e disse: não se preocupe não, meu filho. Jogador de futebol que não sabe nem ler nem escrever aprende francês quando vai para lá, o senhor vai aprender, você vai aprender. E aí disse: quando chegar lá na França, reze pela minha conversão. Eu disse, tá, É verdade, olha aí. O papai é um santo homem, né? A mãe também, né? Estão no céu intercedendo por nós cremos. Ambos, é. Não, os dois exemplos de vida cristã, mas... Enfim, nós nos alongamos um pouco. Mas... nos alongamos, né? Tinha muitas coisas, eu entraria o que é que Jesus escreveu, mas não vai entrar aqui no caso, porque fica sempre na conjectura. Os pecados dos acusadores ou não, mas isso aí eu não vou... Algumas pessoas disseram que eram os pecados dos acusadores, o que não fica... Pode ser tanta coisa. Pode ser os pecados, mas pode ser uma passagem do Antigo Testamento. E aí fala, né, Oséias. Se Jesus tivesse escrito qualquer passagem de Oséias ali na frente, já seria o suficiente para fazer o pessoal se tocar, mas... Não, pode ser do Êxodo, né? Que os estudiosos dizem que podia ser Êxodo 23:1, podia ser do Jeremias 17 também, que dizia exatamente que as pessoas não se desviam, serão escritos na terra, os que se desviam dos... Então tem muitas opções, mas Jesus não quis deixar escrito para nós, nem os discípulos, nem pegaram o que Jesus escreveu, nem os próprios fariseus que estavam ali, os escribas e fariseus, não viram o que Jesus tinha escrito. Mas o que é mais importante é a misericórdia que foi derramada ali. Isso é uma coisa interessante, só uma coisa interessante de notar, para fechar aqui uma coisa, essa passagem, ela está aí, assim, é uma prova clara de que Jesus sabia escrever. Exato. Fato. Jesus sabia escrever. E ler, né? Porque ele pegou o livro do profeta Isaías lá, na sinagoga de Nazaré lá. Sabia escrever e ler. Mas Jesus não escreveu uma palavrinha só sequer. O que desmonta a solas... Nem um papel manuscrito tem alguma coisa de Jesus escrito. Não tem uma assinatura de Jesus. Não, mas isso só prova um ponto a mais da sola escritura. Porque se Jesus acreditasse na sola escritura, ele teria escrito. Exatamente. Os 5 solas lá dos evangélicos lá do Lutero. Assim, essa semana eu estava vendo um vídeo de um pastor tentando provar a sola escritura antes de Nicéia. Não conseguiu, porque não tem. Não existe sola escritura na tradição, não existe sola escritura na patrística, não existe. O fato mais concreto, se Jesus acreditasse na sola escritura, qual teria sido a mensagem de Jesus? Escrevam tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas Jesus disse: vão e preguem. Ele não disse: vão e escrevam. Exatamente. Mas... E Jesus escreveu porque a tradição depois achou importante a gente ter alguma coisa escrita. Mas tudo que está escrito, e somente isso, que é a palavra de Deus inspirada, não é o necessário para a nossa salvação. É isso que a igreja acredita. E surgiu de dentro da própria tradição, porque se sentiu a necessidade, mas o próprio Senhor, se ele realmente tivesse, ele teria ele mesmo escrito, né? Mas ele não escreveu. Enfim, se ele acreditasse na sola escritura, ele tinha deixado escrito e tá aqui, copiem e leva para todo mundo. Mas ele não acreditava nisso. Eu vou bem parênteses, porque essa semana apareceu vários vídeos de sola escritura para mim no YouTube. Mas enfim, vamos rezar. Mas enfim, eu acho que se você ficou até agora, comente aí pelo menos a miséria e a misericórdia, que a gente vai. Dê o seu like, né? Dê o seu joinha aí. E deixa um joinha, deixa seus amigos, né? É isso que a gente quer ajudar na oração e com a palavra de Deus. Eu acho que esses nossos comentários, né, no podcast semanal têm ajudado. Inclusive também na semana, nossos vídeos mais curtos, né? Que eu tenho sido mais fiel do que você, que no tempo aí... Mas vai ter, tá, né? Vai voltar, vai dar certo. Eu ainda tô, eu já estou numa curva ascendente. Eu já estou melhorando, estou voltando a ter uma rotina. Daqui a pouco eu vou começar a voltar a gravar. Vai dar tudo certo, gente. Graças a Deus. Mas vamos lá, então. Você reza hoje?
eu rezo hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, hoje nós queremos nos colocar diante de Ti como miseráveis, como pecadores, como aqueles que precisam da Tua misericórdia. Jesus, nós vemos hoje no Evangelho, nós vemos todos os dias o quanto Tu és bom e misericordioso para conosco. Dai-nos a graça, Senhor, de nunca duvidar da Tua misericórdia. Dai-nos, Senhor, a graça de sempre expor os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, na certeza do Teu amor e da Tua misericórdia. Mas ainda, Senhor, dai-nos a graça de sermos misericordiosos com o pecado dos outros. Dai-nos, Senhor, a graça de, ao enxergarmos o nosso próprio pecado, não condenarmos os pecados dos outros. Te pedimos, Jesus, a graça de nunca acharmos que somos melhores do que ninguém, maiores do que ninguém, porque nós somos tão necessitados da Tua misericórdia quanto qualquer outra pessoa. Te pedimos, Jesus, a graça de hoje e sempre confiar na Tua misericórdia todos os dias da nossa vida. E a Ti, Maria, Mãe de misericórdia, a Ti, Maria, Tu que conhecestes a misericórdia viva no meio de nós, Tu que vistes a água e o sangue jorrado do lado de Jesus, te pedimos, ó Maria, que conduza os nossos corações e a nossa alma para o lado e para os pés do Teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu queria terminar com uma piadinha. Qual é o profeta que gostava de cortar o cabelo bem curtinho? Naum. Ele gostava de cortar Naum. Forte abraço, pessoal. Forte abraço. Deus abençoe. Até amanhã nas redes e até breve. Até o próximo domingo podcast. Tchau.